Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fofoca Geopolítica e hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês votaram, pediram e na enquete bombou, Ailton. Não sei se você acredita, o pedido da semana foi para que a gente falasse sobre narcotráfico, principalmente na América Latina. Muito prazer para quem está chegando hoje, eu me chamo Hansen, eu sou professor de Geografia e Atualidades aqui do Descomplica e com muito orgulho host do Fofoca Geopolítica. Quem está aqui sempre comigo me ajudando é a Ailton. A Ailton é nossa ponte e vocês que estão aqui para que a gente possa falar desse tema, vamos chamar de intenso, tá? Quero dar boas-vindas a todo mundo, lembrando que nós temos sim um material de apoio aqui na descrição para você baixar, tudo bem? Então você pode baixar caso você esteja estudando. Hansen, faça o Enem. Nós temos aqui um texto complementar sobre a América Latina, inclusive uma lista de exercício. Se você quiser saber como é que isso cai na prova, tá aqui, é só você baixar. E se você estiver no Spotify, lembre, estamos lá com todos os nossos episódios e além dos episódios completos, nós temos também os fofoquinhas, que são pílulas, são áudios de 5, 6 minutos sobre uma notícia que é exclusividade do Spotify. Então quem é do YouTube também não conhece, está convidado a pegar ali o Spotify e curtir o Fofoca Geopolítica dando 5 estrelas. Hansen, não quero dar 5 estrelas, então não precisa fazer nada, Ailton. Né? A vida tem mais. Posso começar, Ailton? Vamos falar desse assunto tão intenso que é tóxico. Qual foi a primeira reação deles quando eles viram os temas? Nem todo mundo sabia, nem todo mundo está na comunidade para poder votar nos temas do Fofoca Geopolítica. Como é que eles estão, Ailton? Ansiosos para você chegar. Ih, vambora. Estão comentando sobre a sunga de crochê. Estou perguntando a sunga de crochê. Sunga de crochê é uma grande aposta fitness minha. Eu acho que ela vai voltar com tudo. Acho que ela é um item extremamente sensual, extremamente profundo. Um dia ela volta com força, Ailton. A gente fala dela. Vamos arrasar, gente. Para começo, vamos falar do narcotráfico. E aí você já entende que narcotráfico vem da junção do tráfico de narcóticos, certo? A gente pode falar basicamente do comércio de drogas. Gente, se você parar para pensar, o uso de drogas, o uso de alucinógenos, o uso de recurso para que as pessoas possam sair de suas realidades, etc. Isso é uma coisa de muitos e muitos anos. Quando eu digo isso, eu digo milênios, né? As pessoas experimentavam coisas que geravam transes, algumas religiões usavam elementos que geravam transes. Então, assim, o uso de alucinógenos no geral, ele já é uma coisa muito antiga, mas é importante você entender que ele é algo que ao longo da história foi muito cultural e muito local. Era muito comum que comunidades, ou até, como eu falei para vocês, religiões e grupos, usassem, tá, opioides ou, enfim, quaisquer outros alucinógenos, de uma forma muito local, de uma forma muito cultural, quase tradicional. Inclusive, o nosso principal assunto de hoje, já que a gente vai falar de América Latina, não tem como fugir, é o comércio da cocaína. Tá? Que é o principal produto quando a gente pensa em narcotráfico na América Latina. É o comércio de cocaína. A própria folha de coca, enquanto tradicional das populações dos Andes, isso é milenar, gente. Isso é milenar e ela era usada principalmente em áreas de maiores altitudes e vocês sabem disso. O mascar a folha de coca é uma tradição que quem não entende, vai chegar lá e vai chocar quando olha famílias inteiras mascando a coca e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Primeira coisa que você precisa entender é que folha de coca e cocaína são coisas absolutamente diferentes. Daqui a pouco eu te explico isso em números. Em números. E aí você vai compreender. Mas o que a gente está falando aqui não é sobre o uso de drogas ou é sobre o uso disso ou daquilo. A gente está falando sobre o narcotráfico, Ailton. É o comércio da parada. É quando esses recursos eles começam a virar gigantescas cadeias produtivas. Gigantescas fontes de renda. E a gente vai falar bastante desse aspecto do comércio, da venda, do que vai desencadear, da relação com a violência, quais são os principais casos de hoje. Ailton, as pessoas não sabem. A gente hoje vai falar de América Latina, vai relacionar com a Europa. Hoje eu conto cada coisa que você não acredita. Hoje a gente vai de banana a hipopótamo, Ailton. E eu não estou brincando. E tudo tem a ver com o assunto. As pessoas não sabem o que vai vir. Primeiro, vamos começar com um raciocínio que é super importante você entender, tá? Quando a gente olha para o comércio mundial, e eu estou falando qualquer comércio, existe uma tendência que é muito fácil de você entender, tá? Mesmo que você esteja só ouvindo. Imagine
minhas duas mãos paradas uma do lado da outra, beleza? De um lado eu vou colocar países ricos ou países que estão enriquecendo. Do outro eu vou colocar países pobres. É muito fácil de você entender que os países ricos, eles têm mais dinheiro, por isso são ricos, e os países pobres têm menos dinheiro, por isso eles são pobres. Quando a gente pensa em comércio, existe uma concentração de venda de produtos mais bem trabalhados, mais transformados, mais industrializados, mais tecnológicos na mão dos países ricos. Você aprendeu isso em história. Desde que a gente começou a falar de pacto colonial, em que a metrópole vendia produtos manufaturados e as colônias vendiam matérias-primas, você sabe que os produtos manufaturados eram mais caros. Então, o que a gente consegue observar é que a evolução do comércio mundial ela faz com que países mais ricos tenham maior capacidade produtiva, maior capacidade de colocar tecnologia. Logo, eles fazem mais dinheiro. É só você olhar para qualquer revolução industrial, é só você olhar para qualquer período da história, você vai ver. Na história mais moderna, né, gente? Vamos pensar do século XV para cá. Os mais ricos são aqueles capazes de transformar mais seus produtos, com mais tecnologia, e aí a gente acaba tendo uma relação muito óbvia. Qual é? Países mais ricos vendem produtos mais bem elaborados, transformados ou tecnológicos e ganham muito dinheiro, enquanto os países pobres compram esses produtos mais transformados e perdem dinheiro nessa equação. Em resumo, é um comércio em que o rico mais tecnológico tende a aumentar a sua riqueza e o pobre que não consegue competir tende a perder riqueza ao longo do tempo. Então, é esse descompasso que a gente percebe algumas áreas muito mais ricas que outras, tá? Hansen, a gente está vendo que a Ásia está crescendo muito. É a mesma coisa, gente. O que a Ásia fez? Ela desenvolveu tecnologia e capacidade de transporte e agora ela vende mais para outros lugares e ela ganha mais dinheiro. E assim vai. E assim vai. Já que a gente está no fofoca, né, Ailton? Viu o que os Estados Unidos fez essa semana, Ailton? Eita, vou contar então de fofoca, vocês vão entender. Porque está dentro desse assunto, tá? Olha só. Rapaz, o livre comércio teve dificuldade de dormir essa semana, Ailton. Teve. Por quê? Porque a China é o país que mais cresce em produção de carro elétrico no mundo. Ninguém consegue acompanhar um fenômeno inacreditável crescimento dos carros elétricos chineses. O governo Joe Biden fez um leve acréscimo de impostos para carros elétricos chineses entrarem nos Estados Unidos. O imposto agora, Ailton, é de apenas 100%. Olha que delícia de imposto! Porque os americanos não estavam conseguindo concorrer com esse grau de tecnologia e isso estava fazendo o quê? Aumentando a quantidade de dinheiro na mão da China. Beleza? Acho que vocês entenderam o cerne. E aí você pode pensar assim, Hansen, mas o que isso tem a ver com narcotráfico, Ailton? Você está falando de indústria? O que isso tem a ver com narcotráfico? Gente, entenda uma coisa. O comércio de drogas, ele é um comércio que inverte essa ordem. E é raro, Ailton, é raro achar um produto que no comércio mundial hoje inverta essa ordem em que o dinheiro sai dos mais ricos para os mais pobres. É difícil. Pare e pense em outro produto, Ailton. Me diz outro produto aí, Ailton, que está enriquecendo o pobre e tirando dinheiro de mais ricos no comércio mundial. É muito difícil, gente. É muito difícil. Então você precisa entender, quando a gente pensa, vamos lá, nos principais comércios de droga, vamos pensar nos opioides, né, os derivados do ópio, principalmente a heroína, e na cocaína. Quais são as duas áreas que mais produzem essas drogas e, consequentemente, mais acumulam dinheiro por causa disso? A parte dos opioides, elas têm a maior produção no Afeganistão e o Paquistão, como o maior distribuidor, e a parte da cocaína tem a América Latina, principalmente o eixo Colômbia, Peru e Bolívia, como grandes áreas produtoras. Então, são essas as duas áreas que mais alimentam esse comércio internacional e são elas que estão drenando dinheiro através desse comércio. E aí você entende também a pressão que governos ricos fazem em cima do narcotráfico. Porque há uma inversão nesse comércio. Só que você precisa entender uma coisa. Aí você fala assim, caraca, Hansen, agora eu entendi. Ailton, entendi o seu ponto. Vê se eles entenderam, Ailton. Entenderam por que eu comecei falando aquilo? Eu estava explicando para você como é que o mundo funciona no geral. E aí eu agora acabei de te trazer que o narcotráfico em si, ele inverte essa ordem e ele cai para o lado dos países mais pobres nessa equação. Só que agora a gente pode ir além. Por quê? Porque vocês entendem, vocês são inteligentes demais. Me dá gosto falar com vocês, Ailton. Sabe por que a gente pode ir além, Ailton? Porque nós estamos falando de grupos narcotraficantes fazendo muito dinheiro. Daqui a pouco eu vou dar uma noção de quanto dinheiro a gente está falando, tá?
fazendo muito dinheiro em países pobres, em países, no máximo, emergentes, em países que sofrem com infraestrutura, que sofrem com desigualdade social. O que eu estou querendo dizer? O narcotráfico, gente, ele é um problema gigantesco, porque além de toda óbvia, né, equação do uso da droga, a gente está falando do fortalecimento de grupos altamente armados em países que muitas vezes não possuem infraestrutura para enfrentá-los. Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Surgiu um grupo narcotraficante muito poderoso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm condição militar de enfrentá-lo? Tem. Tem. Agora, começa a surgir um grupo extremamente poderoso narcotraficante num país mais pobre. Como está acontecendo no Equador, e a gente já fez episódio só para explicar a situação do Equador. Como a gente está observando em outros lugares, como a gente está observando no Haiti. O Haiti não tem capacidade técnica, não tem armas para enfrentar os seus grupos narcotraficantes. Vocês entendem a lógica? Nós estamos falando de grupos narcotraficantes extremamente poderosos, extremamente ricos, em países que não possuem condição, Ailton. E quando eu falo condição, muitas vezes é número de militares, muitas vezes é armamento, muitas vezes, gente, é munição para entrar numa batalha. Sabia disso, Ailton? Que os grupos narcotraficantes têm mais munição que os exércitos nesses países? Ailton, como é que você fecha essa conta, Ailton? Ah, vamos enfrentá-los. Gente, é muito difícil. E aí esse narcotráfico fortalece esses grupos que vão ficando cada vez mais poderosos nesses lugares que a infraestrutura não permite enfrentá-los. Que vocês não sabem quão profundo a gente já foi, Ailton. 5 minutos de papo. Meu irmão, a gente já cortou a questão do narcotráfico, talvez no seu grande cerne, que é a geopolítica do narcotráfico. É o que a gente faz aqui, Ailton. É fofoca, mas é fofoca de altíssima qualidade, Ailton. Como é que eles estão? Me contem. Receberam, entenderam? Vamos lá, gente. Sem pressa. Mas compreenderam? Fez sentido para vocês? Então dá uma curtida aí. Fazendo nada, Ailton. Dá uma curtida, tá aqui de bobeira. Opa, Hansen, curtir. Beleza, maravilha. Vai, Ailton. Eles queriam saber como anda do Brasil em relação ao narcotráfico com a fronteira do Paraguai. Eita, olha por onde vocês começam. Olha a pergunta, Ailton, que chega. Hansen, e o Brasil? E o Brasil nessa relação aí que vocês estão falando? Então vamos lá, eu vou ser muito sincero, vou ser muito franco com vocês. O Brasil nem está envolvido na nossa discussão de hoje, tá? Hoje eu vou fazer uma discussão um pouco mais macro, igual a gente está fazendo aqui no narcotráfico, e daqui a pouco eu vou trazer uns dados, uns números, vocês vão ficar doidos. E depois eu vou trazer um pouquinho mais da história da construção do narcotráfico na América Latina, que a gente tem que passar principalmente pela Colômbia, e aí dar uma passada ali no México e no Equador para entender como é que está o mundo hoje. O Brasil nem é o cerne. Mas a situação do Brasil em relação ao narcotráfico e à cocaína, Ailton, ela é tão alarmante, ela é tão grave, ela é tão problemática, Ailton, que ninguém toca no assunto. Sabe o famoso, tem um elefante na sala, gigante, Ailton, e a gente vira de ladinho assim, ninguém vê que tem um elefante e segue a vida. Gente, eu vejo ninguém comentar a situação bizarra do Brasil quando a gente pensa em narcotráfico, principalmente em cocaína. Hansen, você pode explicar um pouco isso, porque agora que você puxou... Vamos lá, para começo de conversa, acho que tem 3 pontos que você tem que saber e que são super importantes quando a gente fala de Brasil. Primeiro, o Brasil realmente não é um dos grandes produtores de cocaína do mundo. Não é, tudo bem? Se você tivesse que pensar, Hansen, quais são os maiores produtores de cocaína do mundo? Nós falaríamos de Colômbia, falaríamos de Bolívia e falaríamos de Peru, tá? Colômbia, Peru e Bolívia, nessa ordem. O Peru, inclusive, superando a Colômbia muitas vezes. Mas Colômbia, Peru e Bolívia são os 3 países que mais produzem, é importante você entender isso. O Brasil é um enorme distribuidor. Muitas rotas passam pelo Brasil e passaram pelo Brasil. Hoje, eu não sei se você sabe, mercadorias brasileiras em alguns portos são especialmente vistoriadas, Ailton, pela alta probabilidade de no meio ter transporte de drogas, muitas vezes. Assim como da Colômbia, assim como do Peru.
Tanto é que o narcotráfico, daqui a pouco eu vou falar de algumas estratégias geopolíticas, o narcotráfico está buscando fazer o tráfico hoje de outros portos de outros países para desviar a atenção. Está aumentando, por exemplo, o narcotráfico saindo da Argentina, saindo do Uruguai, países que não tinham esse volume. Não sei se você sabe, agora vem o pior dado, o Brasil já foi considerado o segundo maior distribuidor de drogas do mundo, Ailton. E o maior distribuidor de cocaína, ele já foi. Ele só perdia para o Paquistão, que era considerado o maior distribuidor de drogas do mundo, porque ele era o principal distribuidor de heroína. Tá? Não confunda produtor e distribuidor. Tá? Mas o que eu estou falando para vocês é que existe no Brasil uma rede de distribuição surreal. Surreal. E o pior, e aí a gente vai ficando mais profundo. Aí eu gosto. Você sabia que é aí que está o dinheiro, Ailton? Você sabia que é na distribuição? Não é na produção. É na distribuição que está o dinheiro. Daqui a pouco eu vou mostrar por A mais B para vocês. É na distribuição que está o dinheiro. Então, tem grupos muito poderosos no Brasil que estão, sim, participando desse tráfico. Que participam, sim, de muitos grupos que são hoje grupos urbanos e que possuem relação com o narcotráfico da América Latina. Então, por exemplo, quando a gente pensa no primeiro comando da capital de São Paulo, tem várias relações, várias comprovadas entre esse grupo que atua principalmente na cidade de São Paulo e o grupo narcotraficante da América Latina. Quando a gente pensa no garimpo ilegal da Amazônia brasileira, existe enorme relação entre garimpeiros ilegais, não confunda com os garimpeiros legais, que eu estou falando das atividades criminosas do garimpo. Garimpeiros ilegais e narcotraficantes e o primeiro comando da capital. Muitas vezes lavando dinheiro na mesma operação. Uma das coisas que aconteceu quando a gente pensa no garimpo ilegal da Amazônia, principalmente em terras Yanomamis, a gente assistiu isso tudo acontecendo, foi o altíssimo grau de armamentos utilizados por garimpeiros ilegais, transformando aquilo numa questão militar grave do Brasil. Tá? Isso sem falar que o consumo de cocaína no Brasil é mais ou menos 4 vezes a média mundial. Tá? O Brasil não é do maior consumidor, mas o Brasil tem um consumo extremamente alto. Logo, grave pra caramba isso que eu acabei de contar pra vocês. E quem está falando sobre isso, Ailton? Eu não vejo lugar nenhum. Eu, particularmente, não vejo lugar nenhum. Tá? Então, assim, ainda bem que vocês perguntaram, porque eu não guardo nada, né, Ailton? A gente não guarda nada. Como é que eles ficaram, Ailton? Eles perguntaram, a gente responde. E aí? Como é que ficaram? Tipo, eu nem sabia que minha pergunta ia virar isso. Mais uma, manda. Como o narcotráfico impacta a população pobre na América Latina? Olha que pergunta boa. Como é que o narcotráfico impacta a população pobre na América Latina? Essa pergunta é extremamente boa e eu vou usá-la para continuar o enredo do nosso episódio, tá? Mas eu vou resumir de forma muito simples para você. O narcotráfico impacta a população na América Latina, principalmente fortalecendo esses grupos que, ao enriquecerem com o narcotráfico, passam a exercer controle de enormes territórios. E quando eu digo controle, gente, quer dizer que eles ditam regras, quer dizer que eles são a força militar do lugar, quer dizer que eles mandam nas populações e vão tratar essas populações do jeito que eles quiserem. Então nós estamos falando de populações que estão sob controle de milícias armadas, tá? de grupos, enfim, narcotraficantes perigosíssimos. E a população tem que viver sob esse comando. Então, assim, acho que isso já é suficiente. Mas, sendo bastante franco, acho que isso é uma resposta até superficial de tudo que a gente poderia falar dessa relação, tá? É até pouco. Mas acho que essa é a primeira grande questão. Hansen, por que você está falando que é pouco? Porque, Ailton, é importante entender. O narcotráfico e a pobreza, eles se encontram em vários momentos da história. Em vários momentos da história. Tá? Por quê? Porque os principais pontos de crescimento do narcotráfico são os lugares de menor infraestrutura e de menos atenção do Estado. Em qualquer país que você olhe. A gente não tem um narcotráfico crescendo, Ailton, nos lugares mais ocupados pelas forças militares do Estado, nos lugares mais vigiados pelas forças do Estado. Na verdade, o narcotráfico ele cresce principalmente nas cidades e nos espaços em que o Estado tem menor capacidade ou, olha aí a bomba, hein? Ou menor intenção de cuidar, ou menor atenção. Então essas áreas mais excluídas, elas historicamente foram os locais em que o narcotráfico mais se instalou com mais poder.
inclusive trazendo dinheiro para a região e dominando áreas inteiras. Então existe essa relação. Mas vamos lá, Ailton, podemos continuar? Agora vamos lá. Agora eu já vou logo chocar vocês, depois a gente volta e conta um pouquinho da história de como isso aconteceu. Hoje eu vou inverter um pouco, não vou fazer cronológico, eu vou começar da situação atual. Ailton, a ONU mandou um alerta extremamente preocupada, comentando sobre o recorde, que estamos vivendo o recorde, tá? Agora estamos vivendo o recorde de consumo de cocaína no mundo. Então, assim, com o passar do tempo não está caindo, está aumentando o consumo de cocaína no mundo. A gente tem Estados Unidos como principal mercado da cocaína, mas o lugar que mais cresce é a Europa e o mercado visto como grande potencial é o mercado asiático. Olha, apenas isso, Ailton. Estados Unidos é o maior mercado, Europa é o que mais cresce, o mercado asiático é o maior potencial. Ou seja, não vai parar de crescer, vai continuar mais forte. Aí você fala assim, Hansen, mas crescendo quanto? Me dá um cheiro aí do que vai acontecer. Engraçado você perguntar de cheiro, porque o dado principal que a gente tem vem dos esgotos. Sabia disso, Ailton? O principal dado que a gente tem vem de esgoto. Hansen, como assim de esgoto? Não sei se vocês sabem, mas quem consome cocaína libera na sua urina uma substância muito particular que só é liberada quando você consome cocaína. Então, eu consigo fazer, através da análise de esgotos e da presença deste elemento, a quantidade de cocaína que vem sendo consumida num determinado espaço. Você consegue pegar uma cidade, analisar o esgoto e, através dessa análise, falar o quanto essa cidade aumentou o seu consumo de cocaína. E quando a gente olha de 2015 para 2024 na Europa, o consumo triplicou. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, assim, é uma expansão absurda. Absurda. Aí você fala, caraca, Hansen, e como é que isso está acontecendo? Hansen, como é que você sabe disso? Ailton, agora eu fiquei curioso, Ailton. Como é que você sabe disso, Hansen? E as autoridades europeias não sabem? Ih, gente, vocês não têm ideia do que eu vou contar para vocês aqui, vocês vão continuar com essa pergunta. E as autoridades europeias não sabem? Deixa eu contar para vocês como é que isso tudo se encaixa. Vamos lá. Primeiro, vamos dar números, e agora uma parte quase técnica da história. Eu prometi a vocês que eu ia explicar a diferença entre coca e cocaína, lembra? Gente, a coca, a folha de coca, ela é a folha de uma planta. Como eu falei para vocês, muito comum na América Latina, nas áreas montanhosas, etc., muito tradicionalmente usada. Existe a folha de coca, Ailton. Cocaína, ela é uma droga, tá? Que ela pode ser feita em diferentes estados. A gente está muito comum a pensar na cocaína como um pó, mas ela é feita principalmente como pasta, transformada em pó. Ainda tem outras versões que eu vou contar para você. Ailton, 1 quilo de cocaína, para ser feito 1 quilo da droga, ela precisa condensar e prensar e transformar entre 130 e 200 quilos de folha. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas folhas de plantinha você precisa para fazer 1 quilo de folha? Pensa em folhinha de planta. Quantas folhinhas eu preciso para fazer 1 quilo? Agora eu quero que você pegue isso e multiplique no mínimo por 130. No mínimo. Agora eu quero que você pegue toda essa quantidade de folha que você imaginou e condense em um tijolinho de 1 quilo. Aí você começa a entender por que é tão forte. Aí você começa a entender por que eu tenho vários casos de overdose dependendo do grau de pureza da droga. Porque não tem como consumir isso. Tá? Ela é altamente misturada. Então, assim, a gente está falando de um processo complexo, Ailton. Você precisa de laboratórios de produção. Agora vocês vão começar a entender por que cresce tanto e por que eu falei que o dinheiro está nesse transporte. Ailton, quanto custa 1 quilo de coca na Colômbia? 1 quilo, comprando na Colômbia, perto de $2.000. Tá, $2.000. 10 conto de real. 10 casinho de real. 1 quilo. Por quanto ele é vendido nos Estados Unidos? Nos lugares mais baratos. Mais perto da fronteira, ali mais fácil de entrar. Quanto? $16.000. O quilo. E nos lugares mais difíceis de chegar, Hansen? $25.000. O quilo da coca. Quem está ganhando esse dinheiro? O cara que transporta. O cara que vem na Colômbia paga $2.000 e vai vender a 16 a 25 nos Estados Unidos. E se for na Europa? A Europa cobra a partir de $30.000 o quilo. Os lugares mais difíceis de chegar na Europa chega a $40.000 o quilo.
Teve uma apreensão de droga recorde em 2021, se eu não me engano, foi na Alemanha. Sabe quanto de droga eles pegaram? Uma vez, uma apreensão, uma operação, Ailton. Uma operação. 116 toneladas. Sabe quanto foi avaliado essa operação? 3,5 bilhões de euros. Uma carga. Uma carga. Então, quando eu falei para vocês que a gente está botando dinheiro na mão de grupos criminosos em países mais pobres, acho que agora vocês estão começando a entender do que eu estou falando. Cara, pega um lugar que o governo local não tem condições de batalhar contra esses grupos, até porque as Forças Armadas têm pouco recurso. Agora, coloque eles no meio de um comércio multibilionário. Você vai criando uns círculos de poder que muitos desses países sozinhos não conseguem resolver. Então, vocês já entenderam que dá muito dinheiro. Muito dinheiro, certo? E aí vocês já começaram a entender a primeira coisa que eu falei. Falei assim, gente, países ricos estão muito incomodados, Ailton. É muito dinheiro saindo no narcotráfico. Muito dinheiro. Beleza? Como é que eles estão até aqui, Ailton? Hoje é só pedrada, Ailton. Né? Mandar um beijo aí pra Vete, querida. Hoje a gente tá macetando aqui, Ailton. Tá fácil não, vambora. Vamos seguir? Então vambora. Eles aguentam, Ailton? Eles aguentam mais? Tem mais coisa pra vir. Tem mais surpresa. Gente, vocês não acreditam no que eu vou contar. Vocês não acreditam até onde a gente vai chegar hoje. Vamos lá. Vocês já entenderam o comércio, já entenderam o volume, né? Agora vamos lá. Ailton, eu falei de uma operação, que é recorde, mas pegou 116 toneladas, beleza? Você sabia que os narcotraficantes já contam com uma porcentagem de carga que vai ser presa, Ailton? Todo o comércio deles conta com perder de 10 a 20% da carga sendo apreendida e está tudo bem. Aí você, Hansen, volta um pouquinho. Você acabou de falar que essa apreensão foi de 3,5 bilhões de euros. Foi, 3,5 bilhões de euros. E tá tudo bem, Ailton? Ailton, se eu perco R$35, Ailton, Ailton, se eu perco... Sabe, vai botar no bolso e deixou cair? Ailton, se eu perco R$35, eu fico mal-humorado o resto do dia, fico chateado, Ailton, vou lembrar daqueles R$35, Ailton. Como é que os caras me perdem 3,5 bilhões de euros? E tratam isso como faz parte? Sim, gente, faz parte. Em torno de 10 a 20% da carga sempre é apreendida e perdida. E eles estão muito bem com os 80 que sobram. 80, 90. Tá? Mas como é que passa, Hansen? Como é que você sabe disso? E por que não apreendem mais de 20? Porque eles ficam buscando novas formas de fazer o tráfico. Aí você, agora eu entendi. E você não sabe essas novas formas. Aí é que você se engana. Aqui gente, vocês esqueceram que a gente está no Fofoca Geopolítica, Ailton? Vocês esqueceram o nome? Vocês deram o nome do programa. Vocês esqueceram? Aqui a gente não segura nada, Ailton. Hansen, como é que eles estão fazendo isso? Deixa eu contar para vocês. Vamos lá. Gente, tá meio claro que uma carga que vem da Colômbia, isso é real, tá? Estatisticamente, ela é mais inspecionada que outras cargas. Faz sentido? Porque as pessoas têm medo justamente da cocaína passar no meio de produtos. Ué, Hansen, a cocaína passa no meio de produtos? Lógico, ela não vai numa caixa escrita cocaína, Ailton. Faz sentido? O traficante não vai não mexer. Produto do tráfico. Não é assim, gente. Ela vai escondida no meio de cargas. Então você tem que ficar olhando outras cargas para descobrir em quais a cocaína veio no meio. E aí eles começaram a fiscalizar, principalmente produtos que vinham da Colômbia, do Peru e do Brasil. Eu já contei para vocês a situação do Brasil. Começaram a fiscalizar mais esses aqui. O que eles começaram a fazer? Buscar outros países. Aí eu falei para vocês da Argentina, falei para vocês do Uruguai. Porto Rico também começou a ser lugar de transporte, etc. Você sabe um país que começou a comercializar muita cocaína? O Equador. Eu já falei para... Gente, a situação do Equador é enlouquecedora. Eu já contei para vocês. A gente tem um episódio aqui do Fofoca só sobre Equador. Procura aqui na nossa playlist, aqui no canal do Descomplica, você vai achar, tá? Gente, não sei se você sabe, Ailton, o Equador é o maior comercializante de bananas do mundo. Sabia disso, Ailton? Ninguém vende mais bananas no mundo que o Equador. Equador é o país que mais comercializa bananas no mundo. Você sabe como é que essas bananas foram apelidadas? Narcobananas. Adivinha por quê? Ailton, você tem um container de tecnologia, um container de remédio, um container de insumo químico, um container de metal pesado e um container de banana. Qual é o que você deixa passar, Ailton? Você como fiscal. É o de banana, gente.
Quem está fiscalizando banana? Menos de 10% da carga de banana no mundo é fiscalizada. Por que, Ailton? Porque banana estraga. Então eles têm um argumento técnico, que é o quê? Banana não pode ficar presa em porto. Banana é o seguinte, Ailton, ou fiscaliza ou libera, irmão. Ou você para tudo que você está fazendo para fiscalizar a banana, ou libera, porque se estragar a culpa é tua. O que os fiscais fazem, Ailton? Largou-lhe uma olhada, passou um cachorrinho, deu uma cheirada, vai. E bananas são muito liberadas. Por quê? Porque são bananas. Quem está olhando para a banana, Ailton? E pensando, não estou financiando narcotraficantes poderosíssimos que estão tomando conta da América Latina. Lembra que vocês perguntaram qual é o impacto para a população? Então segura essa aqui. A América Latina tem mais ou menos 8% da população mundial. De todos os seres humanos do mundo, 8% estão na América Latina. 8% da população mundial. Mas essa mesma região tem 30% dos assassinatos. Você tem noção do que é isso? É quase 4 vezes a porcentagem de população, cara. Que isso, gente? Que isso, gente? 8% da população mundial. 30% dos assassinatos estão na América Latina. Então, quando vocês me perguntam assim, Hansen, como é que isso afeta a população local? Eu já falei para vocês, fortalecendo esses grupos paramilitares, narcotraficantes, milicianos, que matam quase 4 vezes a proporção mundial da população. Tá? Isso é só o começo, eu só falei da banana. Ailton, como é que eles estão? Tá, enquanto eu vou ouvir as perguntas, gente, quem não deu uma curtida, que é isso? Gente, quem não deu uma curtida, lembra que aqui embaixo tem material para baixar, por favor, hein? Você que quer estudar, quer saber mais, aqui embaixo tem material. Aliás, todo fofoca tem um material para você baixar aqui embaixo. Dá uma curtida aí, cara, né? Poxa, a gente torce para ficar no top podcast de educação do Brasil, Ailton, é um sonho nosso, tá? A gente chegou até a posição 22 do Brasil e eu quero aqui abertamente agradecer todo mundo que escuta o Fofoca no Spotify também, dá 5 estrelas, vocês moram no nosso coração. Manda a pergunta, Ailton. Como o narcotráfico impacta a economia mundial? O que acontece sem a circulação desses valores que são altíssimos? Olha a pergunta, como é que o narcotráfico vai impactar a economia mundial? Sendo muito franco com vocês, vai ser muito melhor. Por que vai ser muito melhor, Ailton? Porque é um dinheiro que sai da mão de grupos narcotraficantes. É óbvio que tem um problema. Qual é o problema? Que, de um jeito ou de outro, esse dinheiro ele acaba chegando a áreas mais pobres do planeta. E, gente, vamos ser sinceros, nem todo o dinheiro é usado para comprar armas, por exemplo. O Wagner Moura já fez um trabalho muito grande mostrando a história do Pablo Escobar para o mundo todo. Vocês já viram Narcos? Você via que o Pablo Escobar, ele construía muita coisa. Ele pagava muita coisa. Gente, o Pablo Escobar financiava o futebol do país, os times, a seleção, os políticos, obras públicas. O próprio Pablo Escobar tentou, isso não é verdade, gente, tentou construir uma narrativa de Robin Hood. E sendo franco, aqui a gente não guarda nada, Ailton. Ele realmente construiu coisas na Colômbia. Ele realmente, através de propina, distribuiu seu dinheiro de alguma forma. Óbvio que era uma parte ínfima do dinheiro, mas ele, de alguma forma, distribuiu. Então, assim, é óbvio que você tem uma perda inicial de receita nos países mais pobres, se você interromper isso, e você mantém esse dinheiro na mão dos países mais ricos. Mas isso não é uma discussão sobre ricos e pobres. Isso é uma discussão sobre um comércio ilegal que fortalece grupos criminosos. Então, assim, é óbvio que seria extremamente positivo tirar da mão desses grupos criminosos esse dinheiro. Tá? Gera ali um balanço financeiro? Óbvio que gera, e a gente deveria trabalhar para acabar com essas condições muito precárias através do comércio, obviamente, legalizado, né, gente? Então, assim, mas seria um impacto positivo se a gente acabasse, obviamente, com o narcotráfico, beleza? Foi, Ailton? Posso continuar com as estratégias? Eles acham que acabou, Ailton? Não, tem uma outra pergunta. Então manda. Como o narcotráfico colabora para a xenofobia em relação aos peruanos, colombianos, etc.? Como é que o narcotráfico colabora com a xenofobia? Olha que pergunta interessante, eu não tinha pensado nessa perspectiva, isso é uma pergunta nova e eu adoro quando vocês fazem uma pergunta que eu nunca pensei. Ailton, é muito real o que vocês estão falando, por quê? Porque a gente tem a xenofobia muito estudada como a aversão ao que é estrangeiro. Tá? A gente tem um episódio aqui que a gente fala de xenofobia, foi um dos primeiros fofocas, Ailton, você não deve lembrar, Ailton, foi um dos primeiros, se eu não me engano foi um dos 10 primeiros, hoje a gente chegou ao episódio 44 já, que é isso, hein, Ailton?
A xenofobia ela é um assunto muito grave, tá? Ela é um assunto muito grave e eu explico nesse episódio que ela tem uma construção que leva a uma aversão, a um medo e depois a um ódio irracional, que você não sabe nem por que odeia. E a gente percebe que algumas coisas, principalmente coisas que afetam as culturas locais, elas geram mais ódio. E você tem total razão. Muitos colombianos, principalmente, mas alguns bolivianos, mexicanos e peruanos, são muito associados a essa imagem do narcotráfico, principalmente essa imagem preconceituosa e errada de que as pessoas que ali se deram bem são pessoas de alguma forma vinculadas a essas atividades ilegais, que é o que passa quando a gente olha, por exemplo, as obras que tratam do Pablo Escobar. Parece que todo mundo que está bem, Ailton, é conivente com o narcotráfico, mesmo que não seja o narcotraficante. E aí vocês têm razão, cria-se essa imagem preconceituosa e errada contra essa população, que obviamente não tem nada com o narcotráfico, grande parte das pessoas, mas acabam pagando esse preço. Então sim, a resposta para vocês é sim, a gente pode associar a construção desse narcotráfico, dessa xenofobia, mas, Ailton, essa é uma... Assim, toda xenofobia ela é errada, né, gente? Por mais que ela tenha embasamento em alguns eventos. Mas, gente, uma pessoa que está muito rica lá, né, Ailton, não é a pessoa que vem para cá pedir ajuda e pedir refúgio, pelo amor de Deus. Só para dar um dado para vocês. A guerra civil colombiana entre governo e as Farc, e daqui a pouco eu comento um pouquinho disso, Ailton, essa guerra civil, ela gerou 200 mil mortos em 50 anos, Ailton, e 5 milhões de refugiados. Então preste atenção. Cria-se a imagem da xenofobia. E a realidade é 5 milhões de colombianos num país que não tem 50 milhões de habitantes, tem 40, se eu não me engano, são 48 milhões de colombianos. São muitos dados, né, gente? Se eu errei, desculpa. Mas eu acho que são. Mas não são, acho que não são 50 milhões. Ailton, 5 milhões de refugiados. Aí você olha para essas 5 milhões de pessoas que fugiram da guerra civil do narcotráfico e cria um sentimento de xenofobia delas em relação ao narco, aquilo que ela fugiu. Olha o grau de crueldade. Olha, obrigado por essa pergunta, não estava esperando ela, espero ter respondido de alguma forma boa. Que é isso, hein, Ailton? Adoro essa parte. Uma pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, Ailton. Hansen, vou até fechar na câmera, porque eu acho que vocês gostam. Vou até fazer um olhar, assim, um olhar profundo, Ailton. Hansen, se você sabe das narcobananas... Você sabe das narcobananas, Hansen? Como é que as autoridades europeias não sabem? Eles sabem. Aí você, então eles não pegam de propósito? Porque era só fazer o quê? Eu só fiscalizar todo barco de banana que chega, caramba. Isso não é um problema? Meu irmão, mete a gente especializada em fiscalizar banana, pô. O que você é? Eu sou fiscal de banana. E cai pra dentro, irmão. Era só fazer isso. Então, só que o narcotráfico, ele se reinventa. E olha como é que é a geopolítica mundial. Antes, o narcotráfico mandava principalmente pelos portos espanhóis. A Espanha era a grande porta de entrada na Europa. Eles trocaram a Espanha. Por onde? Holanda, Bélgica e Alemanha. Holanda, eu já estudei isso, Embrião da União Europeia. Benelux, França, Alemanha e Itália. O embrião da União Europeia, o que a gente vai chamar de SECA inicialmente, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela era composta de Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, tá? Esses países, principalmente pelo comércio do carvão e do aço, construíram enormes portos. O maior porto do mundo por 42 anos foi o porto de Roterdã, na Holanda. O maior porto do mundo por 42 anos, tá? Então são portos gigantescos. Adivinha por onde eles estão mandando essas bananas, Ailton? Por Roterdã, que é um desses portos maiores, pela Antuérpia, que é o maior porto da Bélgica, pelos portos da Alemanha. Sabe por quê? Porque entra muita carga nesses portos, Ailton. Aí volta o cara do fiscal lá que tem que escolher entre fiscalizar um monte de coisa e banana. O que chegou aqui? Armamento militar. E ali? Banana. Qual dos dois você vai fiscalizar? O que chegou aqui? Cara, é insumo químico para produção de ácidos da agricultura. Ou banana. O que você vai fiscalizar? Então eles mandam para esses portos gigantes, Ailton, para disfarçar. Aí você, Hansen, eu tô passado, a estratégia não acaba. Não acaba. Por quê? Porque descobriram a banana. Então eles têm que achar outro jeito. O que eles começaram a fazer? Liquefazer a cocaína e mandar em garrafa. Líquida. Aí você, que isso, Hansen? Cocaína líquida. Tem uma atriz brasileira muito boa, mandar um beijo para ela, Alice Braga.
Muito boa. Ela fez uma série na Netflix chamada Rainha do Sul. E na Rainha do Sul, ela que representa o cartel mexicano de Sinaloa, que é o maior cartel mexicano. Sabe o que ela faz na série, Ailton? Ela vende droga como bebida. Caminhão de bebida. Você abre caminhão de bebida. Parece que ela tem uma destilaria. Ah, não, eu sou do ramo de bebida. Faço aqui, ó, minhas bebidinhas. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é rum. Isso aqui é tequila. Isso aqui é tequila. Aí, olha lá, tem um monte de tequila, Ailton. Deixa passar, é tequila, não acha nada, acabou. Dentro da tequila é cocaína liquefeita. Aí você, Hansen, mas como é que usa? Vai beber? Não, não bebe. O que você faz? Você tem que pegar essa cocaína e passar num laboratório para ela voltar a ser pó. E adivinha o que está aumentando na Europa? Os laboratórios ilegais de produção de cocaína. Assim como a gente aprendeu onde? Breaking Bad. Que é isso, gente? Uma das maiores séries de todos os tempos, Walter White. Já assistiram Breaking Bad? Como que dentro dos Estados Unidos, escondido, eles faziam laboratórios para processar. No caso da série era metanfetamina. Mas aqui é outra história. Principalmente Itália, Holanda, Sérvia e Albânia são os países que mais aumentaram o número de laboratórios de cocaína na Europa. Gente, eu estou passando a fita aqui. Se as autoridades não forem atrás, o problema é deles agora, hein, Ailton? Eu estou contando tudo. Então, meu Deus do céu, Hansen, é liquefeita? É. Caramba, agora eles vão ficar de olho em garrafa. É, mas garrafa é meio óbvio. Adivinha outra coisa que eles fizeram, Ailton? Colocaram cocaína em borrifadores. Sabe borrifador de planta, de cabelo? Sabe? E estavam borrifando onde, Ailton? Em peças de jeans. Porque dá para tirar depois. Aí você, Hansen, pelo amor de Deus, não dá pra... Então, gente, eu não sei se dá. Agora, e as outras que a gente não tem nem ideia que eles estão fazendo agora? E as outras? Aí você fala assim, caraca, Hansen, mas vem cá, me explica um pouco melhor assim. Beleza, Hansen. Por que atualmente está esse caos? Gente, o Equador, vocês viram isso? O candidato que era contra o narcotráfico foi assassinado de dia em praça pública, ao vivo, com a televisão cobrindo. No Equador, os narcotraficantes invadiram ao vivo um jornal e tomaram a televisão. No México, gente, eu não sei se vocês viram o que aconteceu no México. Ailton, eles prenderam no México o El Ratón. El Ratón é um dos filhos do El Chapo. El Chapo é talvez aí o maior traficante do México, do cartel de Sinaloa, tá? Em Culiacán. Esse é o principal cartel mexicano. Os caras têm muito dinheiro, os caras têm muitas armas. El Chapo, ele está preso nos Estados Unidos, Ailton. Sabe por quê? Porque toda vez que prenderam ele no México, os narcotraficantes entram no presídio e tiram ele. Ele está preso nos Estados Unidos para permanecer preso. Ele está desde 2019 preso. E aí o filho dele se chama Guzmán, eu anotei, qual é? Ovidio Guzmán López, El Ratón. O Ovidio Guzmán López, 32 anos, lidera esse cartel de Sinaloa. Ele foi preso numa operação entre polícia mexicana e Estados Unidos. Estados Unidos pediu. Olha como é que não tem coincidência, Ailton. Sabe quando ele foi preso? 2023. Sabe quando? 3 dias antes do Joe Biden visitar o país. O governo americano falou assim, o Joe Biden vai, mas esse cara não pode estar solto. Não pode estar solto. Fizeram uma operação, 6 meses de estudo, prenderam ele. Ailton, depois que prenderam ele, a cidade de Culiacán, ela teve 19 bloqueios militares. 2 narcotraficantes fechando a cidade, Ailton. Pega as 19 principais avenidas, fecha, meu irmão, fecha, barricada, arma na rua, incêndio, armamento, chama exército, guerra civil, gente. Porque prenderam o narcotraficante. Aí os Estados Unidos falou, agora manda ele para os Estados Unidos que a gente vai mantê-lo preso. Um juiz federal do México impediu que ele fosse. E aí adivinha quais são as suspeitas? Que eles estão no meio. E os cartéis mexicanos estão muito presentes no Equador. E os cartéis peruanos e os colombianos também estão presentes no Equador. Aí você fala assim, Hansen, mas pelo amor de Deus, Hansen, por que está essa confusão atualmente? Por que está essa... pelo amor de Deus, de onde veio tanta confusão? Por que parece que está tudo descontrolado nesse nível? E eu acho que vocês têm uma percepção interessante quando falam isso. Ailton, eu tive um professor na faculdade e ele falava uma coisa muito interessante. Muito interessante. Ele é um dos grandes geógrafos do Brasil. E ele falava o seguinte, ele falava assim, gente, preste atenção. O crime organizado, ele é muito problemático. Mas o crime desorganizado é muito mais difícil de gerir. Porque quando você tem
uma grande organização criminosa, Ailton, você mapeia aquela organização. Você mapeia aqueles líderes. Você entende como é que uma grande operação funcionava. E essa grande operação existia. Era chamada FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. As FARC chegaram a controlar 70% da produção de cocaína da Colômbia. Então era um grande grupo responsável por esse grande volume. Então era mais fácil, você controlava um grupo. Só que depois de 50 anos de guerra civil, e eu posso até explicar aqui um histórico de onde veio as FARC, tá? Rapidamente contando, a gente fala um pouquinho aqui, tá? Ailton, as FARC em 2016, elas entraram num acordo de paz em que elas devolveram suas armas e assinaram um cessar-fogo para acabar a guerra civil colombiana. Teve depois uma votação popular para ter até um acordo com as FARC, perdoar boa parte dos grupos e culpar só os líderes. Foi feita uma tentativa de voto popular para ver se a população queria esse acordo de paz com as FARC. A população negou, a população não quis o acordo de paz. A população prefere que as FARC sejam punidas, etc. Enfim, tem toda uma discussão na Colômbia. O presidente da Colômbia ganhou o Prêmio Nobel da Paz, pouca gente sabe disso, por essa negociação com as FARC, que fez o principal grupo narcotraficante do mundo de cocaína renunciar à guerra, entregar as armas e entrar no campo do cessar-fogo. Só que isso não pode ser feito através só do acordo, Ailton. Por quê? Porque vários pequenos grupos agora disputam esse mercado. E isso explica um pouco dessa confusão que a gente está vendo para todo lado. Grupos colombianos, grupos peruanos, grupos bolivianos, grupos equatorianos, grupos mexicanos. Está todo mundo brigando entre si e contra as autoridades para comandar. E é por isso que a geopolítica está louca. Por que a geopolítica está louca? Porque são várias pequenas estratégias acontecendo, como essas que eu contei para vocês. Meu irmão, é banana, é spray em diesel, é líquido, é no meio da bebida. E é pelo Equador, é pelo México, é pelo Brasil, é pelo Uruguai, é pela Argentina. Agora você está começando a entender por que são tantas variáveis. Porque são muitos grupos. E aí você fala assim, Hans, a gente vai girar e cair na Colômbia, não vai? Vai. Por quê? Porque a Colômbia, gente, a Colômbia é um país interessante de história, problemática em muitos pontos, e que acabou tendo na cocaína o seu grande produto. Então ela é a maior produtora. Hoje, eu já falei para vocês, em alguns momentos a gente observa que em toneladas o Peru chega a produzir mais cocaína que a Colômbia. Mas é uma estratégia muito parecida, tá? Áreas úmidas de encosta, locais que a coca nasce bem, né? A Bolívia também tem algumas áreas dessas. Mas o que acontece, eu vou tentar resumir para vocês entenderem aqui. A Colômbia, ela é um país que passou, a gente calcula que ela tenha vivido mais ou menos umas 5 grandes guerras civis na sua história. Obviamente a gente não precisa falar entre elas, todas elas. Mas existe uma disputa muito clara na Colômbia que se repete em vários momentos da história, que são liberais contra conservadores. Liberais e conservadores. Liberais e conservadores. Hoje, esse grupo dos conservadores seria mais uma direita colombiana, enquanto esse grupo dos liberais seria mais uma esquerda colombiana, tudo bem? Mas nós temos essa disputa entre liberais e conservadores ao longo da história da Colômbia. Inclusive, a pior guerra civil foi entre liberais e conservadores, Ailton. Uma guerra civil na Colômbia, no século XIX, matou 4% da população. Se fosse para fazer uma ponte hoje, no Brasil, vamos lá, a gente tem 203 milhões de habitantes, 4% daria aí uns 7 milhões de brasileiros, Ailton. 7 milhões. Isso é mais ou menos 4% da população, só para você entender. Então essas guerras são muito intensas. E a Colômbia vive esses conflitos. E sempre quem está no poder se opõe a quem não está, de forma militar, e aí formam grupos que se rebelam contra o governo do momento. Então o que a Colômbia consegue ter, Ailton? Paramilitares de direita, paramilitares de esquerda, para lutar contra quem estiver no poder. Agora tem um governo de esquerda no poder, então a guerra vai se concentrar nos paramilitares de direita. Agora tem um governo de direita no poder, Ailton, então a guerra vai se concentrar nos paramilitares de esquerda. Olha essa loucura, olha essa loucura. Aí você fala assim, Hans, o que isso tem a ver com o narcotráfico? Vamos lá. Mais ou menos na metade do século XX, perto ali dos anos 60, os conservadores, tá? A direita, ela conseguiu se juntar com os liberais moderados, chamados na época, quase um centro-esquerda, e eles juntos formaram uma coalizão, e eles deram um golpe militar na Colômbia e assumiram o governo, que seria essa coalizão liberal centro-esquerda, direita centro-esquerda, deixando a extrema-esquerda de fora. E eles assumiram o poder. Como eles eram contrários à extrema-esquerda e era Guerra Fria, adivinha quem apoiou eles, Ailton? Estados Unidos.
Então formou-se um governo que tinha o lado dos liberais, o lado dos liberais moderados, né? Todo o lado dos conservadores e um apoio americano. Então direita, centro-esquerda e governo americano. O que acontece? Eles tomaram o poder e foram para cima, principalmente da extrema esquerda colombiana. O que acontece? Essa extrema esquerda, ela foge principalmente com o tiro fijo. É isso, Ailton? Tiro fijo? Como é que tá o seu espanhol? Tiro fijo, em espanhol quer dizer tipo pontaria certa, pontaria fina, tipo não erra tiro, tá? Qual era o nome dele? Manuel alguma coisa. Eu vou lembrar. Manuel Marulanda. Manuel Marulanda, el tiro fijo. Tá? Quem é ele? Ele era um militar dessa esquerda que vai fundar as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, ou as FARC, no ano de 1964, para lutar contra o governo. As FARC, elas eram uma força comunista para tentar derrubar o governo. Até então, não narcotraficante. Qual é o problema? Você tem que manter um exército, você tem que manter. E aí, quando o narcotráfico entra, até porque as FARC, elas eram principalmente rurais. Quando o narcotráfico entra e as FARC conseguem, através da venda de cocaína, muito dinheiro para financiar suas operações, e muitas dessas operações tinham sequestros políticos, a própria guerrilha, o próprio armamento. Gente, eu falei para vocês, 50 anos de conflito entre FARC e governo, né? Vamos pensar aí. Em 50 anos de conflito, 200 mil mortos e 5 milhões de refugiados. Cara, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Isso porque eu estou falando das Forças Armadas Revolucionárias, que acabaram sendo os principais, tá? Os principais ao longo do tempo. Porque nos anos 70, nesse mesmo contexto, 2 grupos vão surgir e vão sacudir o mundo. Quais são esses 2 grupos? O Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, que era o cartel mais rico de todos. E aí vocês conhecem bem o Pablo Escobar. Tem até a curiosidade do hipopótamo para contar. Eu vou correr porque eu preciso contar essa, Ailton. Tem até a curiosidade do hipopótamo, do Pablo Escobar, só para mostrar quão rico era. E o Cartel de Cali. Então, só para fazer uma cronologia, o fortalecimento dos grupos narcotraficantes na Colômbia, eles vão vir de 64, formação das FARC, 1972, formação do Cartel de Medellín, né, que vai ficar muito forte até a morte do Pablo Escobar em 1993, e o Cartel de Cali, em 1977. Então, 64, 72 e 77. Muito pouco tempo. FARC, Cartel de Medellín, Cartel de Cali. Ailton, todo mundo fala do Pablo Escobar e do Cartel de Medellín. Gente, o Cartel de Cali dos irmãos Rodríguez Orejuela, tá? O Cartel de Cali dos irmãos Orejuela, Ailton, eles foram considerados pelos Estados Unidos a organização criminosa, presta atenção no que eu vou falar, mais poderosa da história. E quase ninguém fala deles, Ailton. As pessoas não sabem a estrutura criminosa que os caras construíram. Não sabem. Tá? Muito doido. Muito doido isso. Então eu quero que você entenda que, assim, eram grupos muito poderosos, muito ricos, muito intensos, um estado paralelo que acabavam dominando a Colômbia e a produção de cocaína no mundo. Tá? Então, assim, só para explicar para vocês, essas 3 estruturas, elas eram muito fortes e dominavam grande parte do comércio. Quando elas foram se deteriorando, destruindo ou finalizando suas operações, isso gerou isso que eu expliquei para vocês. Esse espalhar de grupos que ficam brigando para saber quem é que vai dominar o narcotráfico mundial. Por isso que a geopolítica é tão complexa, porque são muitos atores. Eu falei que ia terminar com uma curiosidade boa, Ailton. Você sabe que o Pablo Escobar foi um dos caras mais ricos da história, né? O filho do Pablo Escobar deu uma entrevista que eu achei muito interessante, em que ele fala assim, gente, pelo amor de Deus, produtores de conteúdo, parem de tratar o meu pai como um herói. Porque contam a história do meu pai de uma maneira tão fantasiosa, sabe, Ailton? Tão romântica. Ele veio da pobreza, verdade. Ele quase foi morto quando criança junto com a sua família, verdade. A mãe dele fez uma promessa de construir uma igreja para o menino Jesus se eles não fossem mortos num episódio de... Isso é verdade. O próprio Pablo Escobar construiu essa igreja gigante, é verdade. Mas assim, o cara, ele construía essa imagem do Robin Hood, mas o cara era um narcotraficante dos maiores criminosos do mundo. Mandou matar muita gente. Mandava carta avisando que a pessoa ia morrer na véspera, Ailton. Sabe dessa história? Ele mandava uma carta com a data do dia seguinte convidando você para o seu velório. E adivinha, você ia estar morto. Ele te avisava, você vai morrer. Amanhã é teu velório. E você ia morrer. De tanto que ele controlava Estado,
polícias. Então, assim, era bizarro. E aí, uma das curiosidades que a gente pode falar é o seguinte: ele adorava animais. E aí ele pegou uma propriedade, né, chamada Hacienda Nápoles. E a Hacienda Nápoles fica mais ou menos 250 quilômetros da capital. Tipo um refúgio dele, um sítio, Ailton. Um sítio em que ele montou um zoológico. Ele adorava animais. Ele montou um zoológico. E entre os animais que ele tinha, dos vários, ele trouxe hipopótamos. Ele tinha curiosidade de ter um hipopótamo. E ele mandou trazer da África, tá? Um macho, 2 fêmeas. Ailton soltou na Amazônia colombiana. Não tem predador para hipopótamo na Amazônia colombiana, Ailton. Quando o Escobar é morto, eles pegam os animais e distribuem em vários zoológicos e centros de pesquisa. Mas olharam para o hipopótamo e falaram: Deus, o que a gente faz com o hipopótamo? Como é que se transporta, Ailton, um animal de 5 toneladas? Feroz. Ele não é bonitinho igual o de Madagascar. Eles são dos mamíferos mais perigosos do mundo. Mata leão, Ailton, hipopótamo. É bizarro. Como é que você pega isso, Ailton? 5 toneladas. O que fizeram? Ótima ideia. Vamos deixar os animais aqui nesse riozinho? Vão morrer. Não são nem daqui, Ailton. Vão morrer. Não sabem lidar com a Amazônia. Vão morrer. Gente, sem predador, Ailton. Adivinha só, sem predador, com comida abundante e o clima mais quente e mais úmido faz eles reproduzirem mais do que no habitat natural. Hoje a Colômbia tem a maior população de hipopótamo fora da África, por causa desses 3. Gente, eu não sei se vocês sabem, tá? Não sei se vocês sabem. Esses 3 viraram hoje algo entre 80 e 150 hipopótamos espalhados numa região de um rio por centenas de quilômetros. A gente não sabe exatamente onde eles estão. Não dá para transportar. A gente não sabe onde é, como é que se transporta. Chegaram a pensar liberar caça de hipopótamo para matar esses animais. Porque eles geraram desequilíbrio. Eles afastaram animais, afastaram pessoas. Muita gente que usava rio começou a não poder usar em lugar que tinha hipopótamo. Chama esses hipopótamos de hipopótamos do narcotráfico. Ailton, sabe qual é a projeção? Se ninguém fazer nada? Em 15 anos eles vão ser 1.400 hipopótamos. E aí, se o rio ficar pequeno, eles podem ir para outros lugares, Ailton. É um desequilíbrio ambiental louco que causar. Aí deram uma sugestão. Qual é? A gente pode castrar os animais, para eles não procriarem tanto. Pô, matar os animais é bizarro, gente. Ah, as pessoas vão matar? Não, não mata. Carregar é difícil, mas, cara, não vai matar. Cara, vamos castrá-los. É difícil achar, é difícil castrar e custa $50 mil por animal para castrar. Tem dado certo, Hansen? Gente, eu não sei. Os últimos dados que eu tenho são de 2022 sobre os hipopótamos. Eu não me atualizei sobre isso. Mas eles já tinham castrado 4. Olha aí, é um pequeno caminho. Gente, isso é só uma curiosidade, mas é real isso que eu tô falando. Isso é muito real. Gente, acabaram de avisar que deu o nosso tempo. Quero agradecer demais a presença de vocês. Não esqueça, dá uma curtida, baixa o material e lembre, todo mundo que quer estudar no Descomplica e vem do Fofoca Geopolítica tem desconto. Você pode usar o cupom FOFOQUEIROS. E como bom fofoqueiro, o que eu vou pedir para você fazer, Ailton? Pega esse cupom exclusivo e conta para os outros. Fala aí, quer assinar o Descomplica? Usa o cupom FOFOQUEIRO que tem 10% de desconto. Tem 10% de desconto. Sabia que eu ganhei nada, Ailton? Extra com isso? Botar uma pilha, né, Ailton? Né? Aí. Fazer o Natal das crianças. Brincadeira, gente, mas é sério. Esse cupom aqui te dá 10% de desconto. Então, se você usar Fofoqueiros em qualquer página para estudar no Descomplica, qualquer plano Enem do Descomplica, você tem 10% de desconto, tudo bem? Então, pode usar o cupom Fofoqueiros se você for estudar com a gente. A aula de hoje à noite vai ser sobre a morte do presidente do Irã, a aula dentro da plataforma. Então, assim, para ter esses conteúdos, eu vou adorar vê-los por lá também. Beijo no coração, Ailton, muito obrigado por tudo. Vejo vocês semana que vem. Tchau, gente. Fui!